João acordou sobressaltado com o som de batidas insistentes na porta do seu apartamento em Lisboa. Era meia-noite, e o coração dele acelerou ao ver pelo olho mágico o rosto severo do pai, acompanhado por sua mãe com olhos inchados de choro falso. Abre, João. Sabemos tudo sobre ti e aquele amigo teu, gritou o pai, e nesse momento, João soube que o segredo que guardava há anos havia sido descoberto, mas o que veio a seguir foi pior. Eles não vinham para confrontá-lo sobre sua orientação sexual, mas para exigir dinheiro em troca de silêncio. Ele abriu a porta tremendo, e o pai entrou como uma tempestade, empurrando um envelope para as mãos dele. Vê isto. Fotos tuas com o Miguel. Se não nos deres o que precisamos, mostramos a toda a família, aos teus colegas no banco. Vais perder tudo. A mãe, sempre a manipuladora, acrescentou com voz chorosa: filho, é pelo teu bem. A sociedade portuguesa ainda não aceita isso. Pensa nos teus sobrinhos, na nossa reputação. João sentiu o mundo desabar. Ele, um analista financeiro de 32 anos, bem-sucedido na sua carreira no Banco de Portugal, agora era reduzido a uma fonte de renda para os pais endividados. Naquela noite, ele transferiu os primeiros 5.000 euros para a conta deles, sentindo um vazio no peito. Como chegar a isso? João sempre fora o filho perfeito, estudioso, responsável, o que sustentava a família desde que o pai perdera o emprego na construção civil durante a crise econômica. Mas ser gay? Isso era o calcanhar de Aquiles que eles exploravam. Ele lembrou-se de Miguel, o amor da sua vida, um professor de História de Arte na Universidade de Lisboa, com quem partilhava noites secretas no Bairro Alto. Não posso contar-lhe, pensou João, ele ia querer lutar, mas isso destruiria tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de angústia interna. No trabalho, João mal conseguia concentrar-se nos relatórios financeiros, os números dançando perante seus olhos como acusações. Ele via nos colegas olhares normais, mas imaginava sussurros: sabem? Ele é homossexual. A sociedade portuguesa, apesar dos progressos com o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo católico, especialmente nas famílias tradicionais como a sua, oriunda do interior do Alentejo. O pai, um homem rígido moldado pela ditadura salazarista, via a homossexualidade como uma fraqueza, uma doença que podia ser curada com orações ou, pior, explorada. João encontrou-se com Miguel num café discreto à beira do Tejo. Estás estranho, amor, disse Miguel, tocando-lhe a mão por baixo da mesa. João hesitou, mas mentiu: é só stress no banco. Dentro dele, o conflito rugia. Amar Miguel era a única luz na sua vida, mas confessar a extorsão significaria arriscar uma guerra familiar. Ele decidiu calar-se, pagando mais uma parcela aos pais para comprar tempo. Mas cada transferência era uma ferida, o dinheiro que poupara para um futuro com Miguel evaporava-se em dívidas alheias. A pressão aumentou quando a irmã, Maria, ligou. João, os pais dizem que precisas de ajudar mais. O pai está doente, sabes? Ela não sabia do segredo, ou fingia não saber, mas João percebia a manipulação. Ele confrontou os pais num jantar familiar tenso em casa deles, nos subúrbios de Lisboa. Por que eu? Por que agora? Perguntou, voz trêmula. O pai riu amargamente: porque és o que és. Se fosses normal, casado com uma mulher, não terias segredos a esconder. Isto é o preço da tua escolha. A mãe acenou, lágrimas nos olhos: é para te proteger, filho. João saiu dali destruído, dirigindo pelas ruas chuvosas da capital. Ele parou no miradouro, olhando o castelo de São Jorge iluminado, e chorou. Sou o cofre deles, pensou, só porque amo um homem. Mas no fundo, uma semente de revolta germinava. Ele tinha extratos bancários, provas de todas as transferências. Podia usá-los. Isso significaria expor-se, perder a família. O dilema moral o consumia: trair a si mesmo ou trair os que o geraram. Dias viraram semanas, e João começou a notar mudanças em si. Ele emagrecia, as noites eram insones, cheias de pesadelos onde era expulso de casa, do trabalho, da sociedade. Miguel notava: fala comigo, João. O que se passa? Num momento de fraqueza, João quase contou, mas recuou. Em vez disso, ele aprofundou o relacionamento, passando mais tempo com Miguel em escapadelas para Sintra, onde podiam ser eles mesmos longe dos olhares.
Ali, sob as florestas encantadas, Miguel confessou: quero um futuro contigo, abertamente. João sorriu, mas por dentro sangrava. A família não parava. Outra exigência: 10.000 euros para pagar a hipoteca da casa. João recusou pela primeira vez. Chega, gritou ao telefone. O pai retaliou: então, amanhã envio as fotos para o teu chefe. O pânico tomou conta dele. Ele transferiu o dinheiro, mas dessa vez, imprimiu os extratos. Um dia, uso isto, prometeu a si mesmo. O custo emocional era alto, ele começava a questionar o amor pela família. Eram laços de sangue ocorrentes. No fim dessa fase, João encontrou um terapeuta secretamente. Estou preso num ciclo de abuso, confessou. O terapeuta assentiu: tens de escolher, a tua verdade ou a deles. Mas escolher significava dor. Ele via nos jornais histórias de gays portugueses que saíam do armário e perdiam tudo, ou ganhavam liberdade. Qual seria o seu caminho? A tensão montava, e ele sabia que o confronto viria. A revolta de João crescia como uma maré no Atlântico. Ele começou a documentar tudo: datas, montantes, conversas gravadas em segredo no telemóvel. Os extratos bancários empilhavam-se na sua secretária, provas irrefutáveis de como a família o transformara num porquinho milheiro humano. Mas o que fazer com elas? Denunciar à polícia por extorsão. Isso destruiria os pais, e apesar de tudo, ele ainda os amava, ou pelo menos, amava a ideia de família que outrora tivera. Miguel, sem saber do inferno interno de João, planeava uma surpresa, um fim de semana em Porto, para celebrarem o aniversário de namoro. Vamos ser livres lá em cima, disse Miguel, olhos brilhando. João aceitou, mas levou os extratos consigo, como um talismã de possível libertação. Na viagem de comboio, ele observava as paisagens do Douro, vinhedos verdejantes, e questionava: por que eu pago o preço da intolerância deles? Em Porto, eles passearam pela ribeira, mãos dadas discretamente. Pela primeira vez em meses, João sentiu paz. Mas à noite, no hotel, Miguel confrontou-o: estás distante. A outra pessoa. João negou, mas as lágrimas traíram-no. Ele desabafou parte da verdade: a minha família. Eles não aceitam-nos. Miguel abraçou-o: então lutamos juntos. Portugal mudou, amor. Temos direitos. Mas João omitiu a extorsão, temendo que Miguel o visse como fraco. De volta a Lisboa, a realidade bateu forte. O pai ligou: preciso de mais dinheiro. A tua tia está doente. João explodiu: não. Usem o que já vos dei. A resposta foi uma foto enviada por e-mail, ele e Miguel num bar gay, capturada por um detetive contratado. O choque foi imenso. Como ousam, pensou. Ele confrontou a mãe pessoalmente: isto é crime. Ela chorou: é para te salvar da perdição. A igreja diz que é pecado. O conflito interno de João intensificava-se. Ele via-se como vítima, mas também como cúmplice por não reagir. Na sociedade portuguesa, onde o orgulho gay em Lisboa contrastava com o conservadorismo rural, ele sentia-se dividido. Amigos gays contavam histórias de aceitação, mas a sua família era um microcosmo de preconceito. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Chiado, ouvindo relatos semelhantes: pais que deserdavam filhos, irmãos que viravam as costas. Uma noite, após uma reunião, João encontrou coragem para contar a Miguel a verdade toda. Eles estão a extorquir-me há meses, confessou, mostrando os extratos. Miguel ficou furioso: isso é abuso. Vamos à polícia. Mas João hesitou: são os meus pais. Se os denuncio, perco-os para sempre. Miguel argumentou: e se não o fizeres, perdes-te a ti mesmo. O dilema moral era lancinante: lealdade familiar versus autopreservação. A tensão culminou num jantar familiar forçado. A irmã Maria, agora ciente, tentou mediar: João, ajuda-nos. Somos família. Mas ele viu a hipocrisia: eles usavam o laço sanguíneo como arma. Não mais, declarou João, voz firme pela primeira vez. O pai ameaçou: então, adeus ao teu emprego. João saiu, coração acelerado, sabendo que o confronto real viria. Nos dias seguintes, ele preparou-se.
consultou um advogado especializado em direitos LGBT. Tens um caso forte de extorsão, disse o advogado. Mas prepara-te para o backlash social. João pesava os prós e contras, liberdade financeira e emocional versus isolamento familiar. Ele imaginava os headlines: filho gay denuncia pais por chantagem. A sociedade julgaria-o ingrato. Miguel apoiava-o incondicionalmente, mas isso criava nova pressão. E se o relacionamento sofresse? Amo-te, mas isto é maior que nós, disse João. Miguel respondeu: então luta por nós. João decidiu prosseguir, mas devagar. Primeiro, cortou contacto, ignorando chamadas. A família retaliou com mensagens venenosas: és uma vergonha. O isolamento pesava. João perdia sono, questionando se valia a pena. Num momento de dúvida, ligou à mãe: por que me odeiam tanto? Ela sussurrou: não odiamos. Temos medo por ti. Mas as palavras soavam vazias. Ele via agora o preconceito enraizado, gerações de catolicismo rígido, onde o amor gay era visto como ameaça à ordem social. A Alto Trão aproximava-se. João marcou uma reunião com os pais, extratos em mão. Ou param, ou vou à justiça, planeava dizer. Mas no dia, a irmã apareceu sozinha, o pai teve um ataque cardíaco. Culpa tua. O choque abalou. Era manipulação ou verdade? Ele correu ao hospital, encontrando o pai fraco na cama. Filho, murmurou o pai. João sentiu culpa, suas ações causaram isso. Ali, no quarto esterilizado, o conflito interno atingiu o pico. Paguei o suficiente, pensou. Mas vendo a família vulnerável, hesitou. Miguel esperava do lado de fora: escolhe, João. Que preço pagar pela verdade? O hospital em Lisboa cheirava a desinfetante e desespero. João sentou-se ao lado da cama do pai, observando o monitor cardíaco bipar. Foi o stress, disse a mãe, olhos acusadores. João sabia, o stress de perder o controle sobre ele. Mas a culpa roía-o: se eu não tivesse resistido, isto não acontecia, pensou. Miguel, esperando no corredor, mandou mensagem: não cedas. É armadilha. De volta à casa, João debateu-se com a decisão. O advogado aconselhou: procede. Provas são sólidas. Mas a família era mestra em manipulação emocional. A irmã Maria visitou-o: João, o pai precisa de cirurgia cara. Ajuda-nos uma última vez. Ele viu o ciclo: sempre uma última vez. Não, respondeu friamente. Maria chorou: és egoísta por causa dessa. Escolha tua. A palavra escolha ecoou. Para João, ser gay não era escolha, mas essência. Na sociedade portuguesa, com paradas de orgulho em Lisboa mas discriminação subtil no trabalho, ele sentia o peso. Ele começou a escrever um diário, registando pensamentos: paguei com dinheiro, agora pago com alma. Miguel lia excertos, encorajando: usa isto para curar. Uma traição inesperada veio: um colega de trabalho, amigo da família, viu as fotos. João, ouvi rumores, disse no escritório. O pânico instalou-se. Ele confrontou os pais: enviaram mesmo. O pai, já em casa, negou debilmente, mas a mãe desviou o olhar. João soube: eles cumpriam ameaças. O emprego em risco, ele pediu licença, fingindo stress. Isolado, João mergulhou em reflexões. Lembrou a infância no Alentejo, onde o pai o ensinava a ser homem forte, sem fraquezas. Ser gay era fraqueza aos olhos dele. Mas João via força no amor por Miguel. Eles passaram noites discutindo: Portugal aceita casamentos gays, por que a tua família não? Perguntava Miguel. Tradição, respondia João, amargo. A pressão social ampliava-se. Amigos distantes sussurravam, e João sentia olhares no metro. Ele juntou-se a uma manifestação LGBT em Belém, sentindo comunidade pela primeira vez. Ali, ouviu histórias de superação: perdi família, ganhei liberdade. Inspirado, decidiu confrontar. Marcou reunião familiar em casa dos pais. Chegou com extratos: aqui, provas de extorsão. O pai enfraquecido gritou: és ingrato. A mãe suplicou:
guarda para ti. Maria defendeu: somos pobres por tua causa. João rebateu: pobres por escolhas vossas. Eu paguei o preço de ser eu mesmo. O confronto escalou. O pai admitiu: sim, usamos o teu segredo. Mas é pecado, João. Queríamos corrigir-te. As palavras feriram como lâminas. João sentiu traição profunda, não era só dinheiro, era tentativa de apagá-lo. Adeus, disse, saindo. Lágrimas corriam, mas alívio misturava-se. Miguel esperava: fizeste o certo. Mas o custo era alto, família cortada, rumores no trabalho. João pediu demissão, buscando novo emprego. A transição foi dura, vivendo de poupanças, ironicamente, as que restaram após pagamentos. Meses passaram, e João reconstruiu. Com Miguel, planeava um casamento civil, símbolo de vitória. Mas sombras persistiam, ligações não atendidas da mãe. Num dia, ela apareceu: perdoa-nos. O pai arrepende-se. João hesitou: reconciliação ou armadilha? O dilema renascia. Aceitar significava perdoar abuso. Miguel aconselhou: só se mudarem. João ponderava: o preço da família era submissão. Ele via na TV debates sobre direitos LGBT, sentindo-se parte de mudança social. Uma decisão crucial: encontrou o pai sozinho. Por que me odias? Perguntou. O pai chorou: não odeio. Tenho medo do que não entendo. Pela primeira vez, diálogo real. Mas João impôs condições: aceitem-me como sou, ou nada. A família dividiu-se. Maria apoiou os pais, mas o pai, mudado pelo infarto, murmurou: tenta. Era genuíno. João testou, convidou-os para jantar com Miguel. A tensão era palpável. No jantar, silêncios awkward. O pai perguntou a Miguel: amas o meu filho? Miguel assentiu. Um passo pequeno, mas significativo. João sentiu esperança, mas cautela. O custo: anos de dor. Contudo, a sociedade ainda julgava. Vizinhos comentavam, e João enfrentava preconceito subtil. Ele tornou-se ativista, falando em grupos sobre abuso familiar em comunidades LGBT. A altotrão interna persistia: perdoar ou cortar. Miguel apoiava qualquer escolha. João optou por tentativa cautelosa, sabendo que o preço era vigilância eterna. A tentativa de reconciliação era frágil como porcelana. João e Miguel jantavam com os pais quinzenalmente, conversas superficiais sobre tempo e trabalho. Mas debaixo da superfície, ressentimentos borbulhavam. O pai evitava tópicos gay, a mãe forçava sorrisos. João pagava o preço emocional, ansiedade constante, questionando se valia. No trabalho novo, num banco privado em Cascais, João brilhava, mas carregava cicatrizes. Colegas liberais apoiavam, mas ele temia backlash. Uma promoção veio, mas com ela, inveja familiar. A irmã ligou: parabéns. Mas lembras-te de nós? O ciclo ameaçava retornar. Miguel propôs: casemo-nos. Mostra-lhes que somos reais. João concordou, marcando data na conservatória. Convites enviados, mas resposta familiar: silêncio. No dia, só amigos presentes. Votos trocados, anéis colocados, liberdade conquistada. Mas a ausência familiar doía. Pós-casamento, lua de mel em Madeira. Ali, João refletiu: paguei com solidão pela felicidade. Miguel confortava: somos a nossa família agora. De volta, confrontos sociais, um primo publicou online: vergonha familiar. João respondeu publicamente: amor não é vergonha. A reação: apoio de estranhos, ódio de conservadores. Mensagens ameaçadoras chegavam, e quando preconceito societal. João via Portugal dividido, progressista nas cidades, tradicional no interior. Ele juntou-se a campanhas pela igualdade, falando em conferências. Mas traição veio de dentro. Maria revelou a um jornal local a história: distorcida, irmão gay abandona família pobre. Headlines sensacionalistas: filho bem-sucedido ignora pais doentes. João furioso, processou por difamação. O advogado avisou:
ganha, mas perde privacidade. O julgamento expôs tudo, extratos mostrados, extorsão provada. Família humilhada, pai testemunhou debilmente, erramos. Juiz decidiu a favor de João, multando Maria. Vitória amarga, laços rompidos para sempre. O custo, depressão. João procurou terapia novamente, processando perda. Perdi família por ser eu mesmo, confessou. Terapeuta, ganhaste autenticidade. Miguel apoiava, mas relacionamento tenso, sentes falta deles? João admitia, sim, mas não do abuso. Uma reviravolta, mãe contactou secretamente. Desculpa. Quero conhecer o teu marido. Encontro emotivo em café. Lágrimas, abraços. Mudei, disse ela. João testou, trouxe Miguel. Conversa awkward, mas sincera. Passo para cura. Pai resistia, mas saúde piorava. Num hospital, confissão, orgulho matou-me. Aceito-te. Morte iminente forçava mudança. João perdoava parcialmente, visitando. Após funeral, pai faleceu meses depois, família fragmentada. Maria afastada, mãe próxima. João refletia, preço da verdade era morte e renascimento. Com Miguel, vida estabilizava. Adotaram um cão, símbolo de nova família. Mas sombras, debates internos sobre filhos. Sociedade aceita pais gays, questionava João. Ele tornou-se mentor para jovens LGBT, compartilhando história. O custo é alto, mas liberdade vale. Altatrão social, protesto contra a discriminação. Ali, sentiu propósito. Mas questionava, perdoar completamente. Miguel propôs viagem ao Alentejo, raízes de João. Lá, visitaram túmulo pai. Perdoo-te, sussurrou João. Libertação. Contudo, nova pressão, mãe pediu ajuda financeira, genuinamente. João ajudou, mas com limites. Equilíbrio encontrado. O dilema persistia, quando sacrificar pela família. João via em si resiliência forjada na dor. Anos após o turbilhão, João olhava para trás com mistura de orgulho e mágoa. Aos 35, casado com Miguel, vivia em apartamento luminoso em Alfama, rodeado de arte e livros. Carreira florescendo, ele liderava departamento de finanças inclusivas, promovendo diversidade no banco. Mas cicatrizes emocionais latejavam em noites solitárias. A mãe, agora viúva, visitava regularmente. Conversas evoluíram, de silêncio para aceitação. Miguel é bom para ti, admitia ela. Mas memórias de extorsão assombravam. João impunha fronteiras, ajudo, mas não controlo. O preço, vigilância constante contra recaídas. Maria, afastada, tentava reconciliação via e-mails, sinto falta do irmão. João respondia friamente, feridas frescas da difamação. Processo ganho, mas reputação manchada. Sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda sussurrava, ele destruiu a família. Numa conferência LGBT em Coimbra, João falou, o preconceito familiar custa almas. Aplausos, mas críticas online, ingrato. Ele debatia internamente, correto expor. Miguel defendia, sim, inspira outros. Uma escolha controversa veio, adotar uma criança. Portugal permitia desde 2016, mas família opunha. Mãe hesitava, e a sociedade? João prosseguiu, processo árduo. Entrevistas, avaliações, tudo testava resiliência. Durante, conflito com Miguel, queres mesmo, com teu passado? João afirmava, sim, para quebrar ciclo. Mas dúvidas, transmitiria trauma. Aprovação veio, adotando uma menina de 5 anos, Ana. Alegria imensa, mas desafios, explicar identidade gay a ela. Sociedade observava, escola, vizinhos. Um incidente, pais conservadores reclamavam. João lutava, defendendo família. Mãe ajudava com Ana, vínculo novo. És bom pai, dizia. Redenção. Mas preço, confrontar passado diariamente. Altatrão,
Ana perguntou sobre avô. João contou versão suavizada, omitindo distorção. Mentira piedosa ou traição à verdade? Maria reapareceu, arrependida, quer conhecer sobrinha. João permitiu, supervisionado. Reunião tensa, mas Ana uniu. Perdoar Maria. Dilema moral, ela traíra, mas família evoluía. Sociedade testava, debate nacional sobre direitos LGBT, João testemunhou no Parlamento. Abuso familiar é comum em gays, declarou. Apoio, mas backlash conservador. Pessoal, Miguel e João enfrentavam rotina, brigas sobre finanças, ecos do passado. Não sou teu cofre, brincava João, mas sério. Uma decisão, escrever livro sobre história. Para curar e educar. Miguel apoiava. Publicação trouxe fama, mas expôs vulnerabilidades. Críticas, exagera para a atenção. O custo, privacidade perdida. Mas ganho, mensagens de jovens, salvaste-me. Conflito final, mãe revelou segredo antigo, teu pai era bissexual, reprimido. Choque, hipocrisia explicada. João processava, ciclo geracional. Com Ana crescendo, João via esperança. Mas questionava, pagou preço justo. Altatrão aumentava, amigo traiu, revelando detalhes privados. João processava novamente, defendendo dignidade. No fim, equilíbrio, família reconstruída, mas frágil. Amor por Miguel ancorava. A vida de João estabilizara num ritmo cauteloso, mas o passado ecoava em momentos inesperados. Ana, agora 7, perguntava, por que só 2 pais? João explicava com carinho, mas via nos olhos dela a inocência que ele perdera. Miguel complementava, amor é amor. Eles formavam unidade, mas sociedade portuguesa, com suas camadas de aceitação superficial, ainda desafiava. O livro de João tornou-se best-seller, O Preço do Segredo, inspirando debates em universidades. Ele viajava, falando em Faro, Braga, evocando mudanças. Mas preço, ameaças anónimas de conservadores. Protege a família, avisava a polícia. João reforçava a segurança, sacrificando liberdade. Mãe, envelhecendo, mudara, participava em grupos de apoio a pais de gays. Errei, mas aprendi, confessava. Reconciliação profunda, mas João mantinha distância emocional. Maria, reintegrada lentamente, pedia perdão repetidamente. Aceito, disse João, mas não esquecia. Um confronto final, reunião familiar completa, primeira em anos. Em casa de mãe no Alentejo, tensões surgiram. Maria acusou, teu livro humilhou-nos. João rebateu, vossa extorsão humilhou-me. Debate acalorado, moralidade de exposição versus silêncio. Mãe mediou, todos pagamos preços. Ali, João viu verdade, cada escolha tivera consequências. Ele perdera a inocência, ganhara força. Família, destruída e reconstruída, pagara com orgulho quebrado. De volta a Lisboa, João refletia com Miguel, valeu. Miguel, sim, olha para Ana. Ela, brincando, simbolizava futuro. Mas dúvidas persistiam, sociedade mudara o suficiente. Casos semelhantes surgiam nos média, gays extorquidos por famílias. João advocava leis mais fortes contra a discriminação familiar. Pessoal, ele enfrentava burnout, ativismo consumia. Decidiu pausar, focando família. Viagem a Açores, paz encontrada. No regresso, surpresa, prémio por contributo LGBT. Aceitação pública, mas interna, paz elusiva. KT-TUC, João sentou-se no miradouro, olhando Lisboa. Ele pagara com dinheiro, lágrimas, laços rompidos. Mas ganhara autenticidade. Foi correto expor a família publicamente, mesmo que isso os tenha destruído temporariamente, ou o silêncio teria sido a escolha mais ética.